Marcelo. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos com os nossos companheiros mais uma vez, a fim de fazermos algumas reflexões sobre elementos complexos, que é a liberdade e a consciência. Ainda que você relacione ambos, né, a mensagem de hoje, o Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre a liberdade de consciência, mas é preciso que a gente reflita um bocadinho nesses elementos isolados, né? A liberdade é algo muito complexo, muito difícil. No mundo em que vivemos, ainda não é uma realidade. Fosse a liberdade uma realidade, as nações não viveriam as guerras, os lares não vivenciariam as suas microguerras, as pessoas elas exerceriam com uma facilidade maior o direito de ir e vir. A gente ouve muitos companheiros que vêm à instituição, conversa com muitas pessoas que vêm à instituição, e é comum nós relatarmos pessoas que chegam aqui aparentemente livres, né? Não há uma algema, não há uma corrente, não há uma opressão física aparente, e elas narram esta sensação eminente de prisão, de sentir-se vinculadas a algo que elas desconhecem e não sabem o que é. Nós podemos ousadamente, sem medo de afirmar, dizer que ninguém é livre ainda num mundo de provas e expiações. Há sempre algo que nos constrange, há sempre algo que nos limita, há sempre algo que não nos permite aquela sensação plena de ir e vir, aquela sensação absoluta de nós nos acharmos soltos e nos acharmos livres de fato. Então, quando se fala em liberdade, e mais ainda quando se fala em consciência, é preciso que a gente reflita sobre essas palavras relacionadas com o mundo em que vivemos, um mundo de provas e expiações, segundo o Livro dos Espíritos nos fala, em categoria de mundo, a categoria onde a gente vive. E por que é imprescindível dizer isso? É imprescindível dizer isso que, segundo o mundo onde a gente vive, liberdade, sob a perspectiva plena, não existe. E, infelizmente, Zoline, Rosana Zoline, não existirá. Ainda não existirá. Por mais que você se esforce, por mais que você fale, quebrei os grilhões, rompi as correntes, por mais que você publique todo dia um meme motivacional no seu Instagram, sou uma nova pessoa, sou uma pessoa livre. Não é. Porque, de fato, ninguém é. Há sempre algo que nos limita, algo que nos prende. É a família, é o filho, é o companheiro, é a companheira, é a necessidade de dinheiro. Gente, que é maior opressão do que ter que sair para trabalhar, para ganhar o dinheiro e não poder dizer de manhã, hoje eu não vou porque está fazendo frio. E ainda que seja nós precisemos, para arregimentar os nossos recursos, não mostra que nós não somos livres. E mais ainda, aquelas pessoas que têm muitos recursos, que não precisam se levantar de manhã, né, Helena? Tipo você, 4 aposentadorias, muitas coisas, não precisa levantar de manhã para trabalhar. Aí, quando você olha, o joelho está com um defeito, você é prisioneiro do seu menisco, você é prisioneiro da sua rótula, você é prisioneiro da idade. A idade é opressora, a idade limita. É lindo envelhecer. Gente, é lindo, faz parte, mas não há nada que limite mais uma pessoa do que a idade, do que o envelhecimento. Quando a gente já olha com 60 anos um lance de escada para subir, já pensa. Então, isso
é sinal de que há uma opressão para a gente. Então, essa ilusão de que eu vou ser livre, e às vezes a gente vê as pessoas enlouquecendo de fato, neste afã de experimentar uma liberdade plena que inexiste no mundo físico, na terra onde vivemos ainda. Aliado a isso, outro tema que vamos abordar, né, que é a liberdade ligada à, à consciência. A consciência é um negócio muito esquisito, né? Porque eu vejo muito assim, família. Família é uma coisa muito doida, porque a gente faz algo errado, aí alguém pega e fala assim, você não está vendo que você está fazendo errado. E sacode, né, Helena? Você já fez isso algumas vezes com os meninos, né? Daqueles anjos, Douglas, Gregório, e sacode, joga na parede, quer pegar um machado. Tem uns que ainda falam assim, eu queria ter um machado para abrir sua cabeça e botar juízo na sua cabeça. E a gente vive esse outro elemento, que é o elemento ligado à consciência. Porque por mais que nós possamos nos enxergar e nos entender como pessoas com uma relativa consciência, nós ainda estamos muito longe de compreendermos a coisa plena. Então, no mundo onde a gente vive, para nós iniciarmos a nossa reflexão, liberdade e consciência são elementos relativos. Não são definitivos, nunca são elementos finalizados. E aí você vai me perguntar, mas quando é que eu vou, de fato, ser livre? E quando é que, de fato, vou adquirir a consciência? Daqui a uns 2 milhões de anos, ou 2 milhões de reencarnações, quando nós chegarmos ao plano supremo de um espírito livre, um espírito que adquiriu a consciência plena e se purificou. Por hora, eu tenho a dizer aos companheiros, aceita que dói menos. Aceitar as suas limitações. Isso é difícil. Mas quando se fala sobre a liberdade de consciência, o problema não é aceitar a minha limitação. O problema é aceitar a limitação da Ivete. O problema é compreender que o nível de consciência da Ivete sobre um assunto, sobre a vida, é diferente do meu. E como eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu acho que o meu nível de consciência deve ser modelo para Ivete. E aí nós ficamos repetindo várias e várias vezes, mas como é que essa pessoa não vê isso, gente? Pessoa boa, pessoa do bem, ela não enxerga isso, ela precisa enxergar. E quando a gente emite isso para o outro, tenha certeza plena e absoluta, o outro emite para você. Mas Olívia, Olívia tão espiritualizada, filha de Zeni, filha de Ari, burra velha evangelizada no centro espírita, faz palestra, conhece muita gente, participou, foi evangelizada por Helena, acho que foi, né? Foi não, né? Oh, foi não, né, Helena? Menos também, né? E aí começa, como é que pode essa pessoa não ver isso? Emmanuel, ao falar sobre a consciência, a inconsciência e a superconsciência, ele vai dizer assim, ó, a mente humana é um edifício, é um grande edifício. Então você tem a garagem, o subconsciente, é aquilo que está escondido ali embaixo. São aquelas experiências que você já viveu, experimentou, que ficaram lá embaixo na garagem. Lá em cima você tem a superconsciência, é um lugar que você não chegou ainda. O inconsciente registra o que você já viveu. E você tem as salas do meio, os apartamentos do meio, os flats modernos de 25 metros quadrados, aonde está a consciência. Aí o sujeito vai, Renato, e diz assim, como é possível uma pessoa roubar, Reinaldo, e dormir? Como é possível uma pessoa assassinar e dormir? Claro que é.
Sabe por que que é? E não sacode essa cabeça não, porque isso é preconceito. É porque quando nós falamos sobre esse edifício, nós falamos que no edifício da consciência há várias salas fechadas. A sala de diversos equívocos está fechada. Então, acreditem, há gente que mata e a consciência não grita, porque ele não abre aquele lugar para acessar aquela informação. Quando você que sacudiu a cabeça, abaixa o vidro do seu carro e joga a bala de R$ 2 que você adquiriu no sinal, chupa a bala e joga, é um sinal de inconsciência. É aquele sinal que você não abriu na sua consciência a sala da relação social, da limpeza urbana. Tem gente que joga um papel de bala, tem gente que fuma um cigarro e fica procurando um cantinho com o pé assim, né, Helena? Quando você fumava na outra encarnação, porque nessa você nunca fumou, aí você está ali procurando um lugarzinho com o pé para jogar a guimba e pisar em cima, porque se você fizer isso, ela vai desaparecer. A guimba que está ali embaixo vai ser evaporada e vai aparecer em Marte, provavelmente no lixão de Marte. Ela não vai ficar ali. Então, existe essas salas na consciência que nós não abrimos ainda. E é por isso que muitas vezes você fala, mas como é que essa pessoa faz isso, gente? Como é que uma pessoa trai a outra? Para ela é natural. E por mais que você diga a ela assim, fulano, mas você gostaria disso? Tem uns que falam assim, e nem ligo, até habeas corpus e liberdade para eu seguir cometendo os meus equívocos. É a sala fechada na sua cabeça com relação àquilo. Quando você inicia reflexões, Olívia passou aqui 15 minutos, estudo sistematizado, evangelização. Você começa a ouvir instruções que vão te sinalizando o quê? As salas da consciência. É por isso que quando a gente começa a vivenciar uma religião, e vivenciar uma religião que nos chama a olhar a nossa vida, a gente começa a sofrer. E depois de 60 anos, 50 anos, que você fazia algo que você achava normalíssimo, um dia, tum, você fica bad. Né? Eu fico bad de manhã, de tarde, de noite, quando minha consciência vai abrindo umas salas, que eu falo, gente, não dá mais para eu fazer isso. Você começa, então, a abrir as salas da consciência e começa a saber o que existe ali dentro. É o que Emmanuel fala, é por essas e outras que a consciência, segundo a Joana de Ângeles, espírito amigo que redige por Divaldo Franco, ela diz que a consciência, Luiz Fernando, é construção. É construção. É por isso que aquilo que você construiu não serve para ele, porque ele não construiu. É por essas e outras que é um engano horroroso nós querermos usar a nossa visão de mundo para inserir todas as pessoas que estão ao nosso redor numa visão de mundo análoga. Aí você vai dizer assim, mas Marcelo, você está me dizendo então que larga as pessoas pensarem como elas quiserem? Larga. Se for algo errado, a justiça humana os alcança. E eles responderão pelos seus atos inconscientes que levaram mal à sociedade, que levaram mal ao outro. Mas se é algo que é ruim para ele, é difícil, porque ele não abriu a sala ainda. É aquela pessoa que você tem em casa que você ama profundamente, né? Que fuma o que tiver na frente. Fuma Hollywood, fuma Continental sem filtro, fuma Plaza, nem sei se isso existe ainda, e fuma cigarro de curimba, de ebó, porque não vai jogar aquilo que está muito caro. Aí nós começamos a diariamente mandar para aquela pessoa uma notícia da revista científica que fala dos males do cigarro. Você tem cara que faz isso? Tem. Eu estou te mandando porque eu te amo. Aí a pessoa fala para você assim, olha, se eu tivesse com essa revista
na mão, arrancava uma folha, enrolava um fumo de rolo nela e fumava, só para me livrar dessa instrução. Por quê? Porque por mais que você envie, as pessoas não se transformam naquilo que você quer e diz para ela que isso é bom. As pessoas se transformam a partir do momento que a informação que elas saem e vão em busca reflete algo bacana e útil nas vidas. E a gente então vem para casa e diz, gente, o espírita recém-chegado, ele vira um mala familiar. Porque ele vem para o centro, ele acha a reunião maravilhosa, aí ele começa a convidar todo mundo para vir ao centro, né? Aí ele convida uma pessoa e diz assim, eu não vou não mas você tem que ir lá, porque me fez bem, porque foi maravilhoso, que salvou a minha vida, porque me fez olhar o mundo sob outro ângulo. E a gente tem uma dificuldade enorme de entender que é necessário que você faça a apresentação daquilo que muda a sua vida, mas é imprescindível que você ofereça ao outro a liberdade de dizer assim, eu não posso ir na sessão pública na quarta-feira, é exatamente na hora da minha aula de zumba. Aí o cara vai dizer assim, mas pelo amor de Deus, você prefere zumba do que ao centro na quarta-feira? Pois é, minha consciência hoje me diz que eu quero zumbar, perder minhas calorias. E eu, Fernando, eu gosto, cara. E aí a gente fica assim, mas como essa pessoa, gente, como é que ela pode trocar uma aula de zumba por uma sessão pública numa casa espírita, discutindo sobre as questões espirituais que podem revisar os nossos... Pode. É um direito dela. A consciência, para ela, afiança esse direito. Mas a gente é muito chato. E os grupos de WhatsApp, Deus que me perdoe. Eu digo aos companheiros, Deus, nosso Senhor, inventou a internet. Mas Satanás fez o WhatsApp. O desgraça é o grupo de WhatsApp. Porque as pessoas mandam convencimentos para você o tempo inteiro. Elas mandam, e as pessoas estão muito estranhas hoje, porque você joga numa rede social um pensamento. Aí elas não vão na rede social para discordar ou para concordar, que é um direito dela. Li no seu Facebook isso, estou te mandando no privado. Porque a pessoa não aceita a sua ideia e ela quer que você comece a pensar sob a consciência dela. E aí o mundo vai ficando muito difícil. Então a gente precisa, na nossa reflexão de hoje, que eu não comecei as perguntas ainda, tenho que dizer aos senhores que eu vou até 8h30 que acaba, né? Era 9h30, eu estou encerrando essa peleja hoje. Quem tiver que ir embora, pegue sua consciência, né? E sua liberdade e evada. Não serei cerceado na minha palavra, Olívia. Invocarei o direito da liberdade de expressão e público. E dane-se de Janeira. Ela nem veio hoje, a presidente, né? Tô nem aí. E aí a gente vê que a nossa consciência ela é consolidada a partir daquelas informações que você recebe. E nós estamos observando hoje, principalmente em assuntos ligados às questões políticas e partidárias, o ódio que as pessoas adquiriram pela não capacidade de olhar com o mesmo olho seu. Como pode? Você pode. Você pode. Eu posso. É a liberdade. E eu não vivo essa liberdade para afrontar o outro, porque eu também acredito que o outro não viva essa liberdade como fonte de afrontamento a mim. É o direito que as pessoas têm de pensar diferente. Aí vem, descarrega, mas como? Aí pega a ficha corrida de um político, de outro político, do outro político, e joga porque elas querem mudar a sua forma de refletir com base na consciência que elas julgam ter e têm sobre este assunto. Mas não é a sua consciência, isso é liberdade. Então o que nós estamos vendo hoje? Um exercício social severo em um esforço de vetar o direito do outro pensar diferente de você, sob qualquer
assunto. Quando uma pessoa te fala um negócio, Olívia, fiz assim, 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 e péssimo isso. Vou te dar uma receita, vou te dar um lugar. Uma vez fui passar, gente, é coisa, o ser humano é muito ruim, né, Lúcia? Eu resolvi passar um ano novo fora de Cabo Frio. Porque Cabo Frio é horrível, é bom para quem vem. Né? Não sei se tem algum companheiro de fora aqui que adora esse engarrafamento, adora a padaria cheia. Mas a gente que mora aqui tem horror. De fato, horror. E tem que fazer um exercício com a nossa consciência e de liberdade para não pedir que os ônibus furem o pneu antes de chegar na cidade. Eu passo em frente ao estacionamento do ônibus, lá perto do dormitório das Garças, falo, meu Deus, não cabe mais ninguém. Se todos derem descarga ao mesmo tempo no vaso sanitário, a cidade afunda, porque é muito ônibus, muita gente. Então, este exercício ligado à consciência, ligado à liberdade, precisa ser vivenciado. E Allan Kardec vai falar sobre isso, porque desde que o mundo é mundo, se você considerar que esse livro é de 1857, naquela época Kardec já falava sobre as pessoas que querem ter a liberdade de mudar a forma do outro pensar. Você vê, né? Século XIX. Naquela época, você vê que o homem não mudou nada. Né? O que mudou foi a tecnologia. O microfone, a caixa de som, o celular. De resto, né? Você sempre chega com uma pessoa e diz assim, fui num restaurante maravilhoso, sua liberdade de ir. O outro fala assim, prefiro aquele. Quebra. Aí, viajei para tal lugar, prefiro aquele lugar. É sempre uma luta para cercear o direito das pessoas. Então, eu estava falando que uma vez resolvi passar um ano novo fora daqui. E aí, sem dinheiro, como sempre, gente, duro, para onde eu vou? Queria ir para Copacabana, para o Copacabana Palace, mas não dava, né? 12 mil reais a diária. Sobrou ir para onde? Santa Maria Madalena. Itaporanga, pousada. Você conhece lá, né, Lúcia? Santa Maria Madalena. Quando eu falei para os amigos, vai passar o ano novo aonde, Marcelo? Em Madalena. 2 caíram para trás, juro. O que você vai fazer em Madalena? E houve um exercício formal para tentar cercear a minha ida para Madalena. Só pararam de cercear quando eu disse, me dá o dinheiro para o Copacabana Palace, que aí eu vou para onde eu quero ir. E aí fui para Santa Maria Madalena, assisti passei um ano novo maravilhoso, showzinho na praça de graça, linguicinha frita madalenense, outros elementos que estavam ali, degustativos madalenenses. E foi um ano novo ótimo, porque as pessoas elas precisam sempre te afirmar, Renato, que o que elas têm a oferecer é melhor do que o que você possui. Num exercício de cercear a sua liberdade, as suas escolhas, que estão relacionadas com a sua possibilidade, que estão relacionadas com o que você sabe, para assumir isso para elas. O que faz a sociedade, se não fica muito com violência e agressão, fica extremamente chata. Porque o que tem de gente chata neste mundo, fora da curva. Eles parecem os gremlin que nascem do bueiro e quando chove vem com quantidade maior. É sempre um para te regular, é sempre um para dizer que você está errado, é sempre um para te dar o melhor caminho, é sempre um para te oferecer a melhor saída. E fica esperando você errar ou não acontecer para dizer, está vendo? Se tivesse feito, não passava por esse perrengue. 835 deu o Livro dos Espíritos, começa Allan Kardec, porque Allan Kardec espremia os caras desencarnados, né? Se aqueles caras não tivessem já desencarnado, desencarnava de raiva pelas perguntas que Kardec fazia resistentemente. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. O mundo invisível responde, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como os pensamentos em geral. Então, a consciência é aquele elemento íntimo, Zoline, que você vai construindo com as aquisições da vida. É por essas e outras que, às vezes, você vê assim, né?
A moça rica, a lourinha, bonitinha, arrumou um namorado, e aí, inconscientemente, com violência e agressão, não vem aqui a discussão, não sou juiz, pega o namorado e assassina o pai e a mãe para ficar com a herança. Obviamente, isso é um ato de agressão, de violência. A justiça humana apanha essa pessoa, alcança essa pessoa. Essa pessoa é levada a julgamento, ela contrata um advogado, e essa pessoa é julgada e condenada, e ela vai responder em um presídio por 25 anos. A justiça nossa, humana, brasileira, dá às pessoas direitos no meio do caminho que, por mais que você ache errado, você tem que se candidatar a deputado federal para mudar a lei. Não é uma questão do que você acha ou não acha, é o que diz a lei humana. A lei humana falou para essa pessoa que se ela ficar 15 anos, ela sai. Essa pessoa sai e resolve recomeçar a vida. Ninguém permite. Por quê? Porque a gente não acredita que este indivíduo possa ter aberto, no período que ficou, uma portinha, uma fresta de uma consciência de recomeço. Então, nós olhamos para aquele indivíduo e dizemos que ele não está apto a ser reinserido na sociedade. Aí você fala assim, você vê, um absurdo, mata a mãe, mata o pai, e hoje abre o restaurante, está viva. A lei nossa permite isso a ela. O que nos leva a refletir que, de fato, nós não buscamos justiça. Nós buscamos vingança. A gente não quer que se cumpra a justiça, porque a justiça se cumpriu. A justiça disse que ela cumpriu o período que determina a lei e ela está solta. Mas nós não queremos a justiça. Nós queremos a vingança. E a vingança fala que ela precisa experimentar uma situação análoga ao que ela imputou ao pai. E aí você volta a Hammurabi, dente por dente, olho por olho. E você vê que com os milênios, a sociedade não mudou ainda. A maneira de refletir não mudou ainda. Por quê? Porque conscientemente nós estamos vinculados a fez, paga. Fez, paga. E como é que vai se pagar? Paga do jeito que fez. A gente não aceita que a justiça disse que ela já está em dia. Então, nós nos arvoramos do direito de dizer que não. Aí, os bons falam assim, absurdo, né? Fulano mata e está solto. Está solto. Cumpriu. Foi a julgamento. A justiça disse para ela isso. Não, mas vai lá e discute com o juiz. Comigo não, porque eu sou técnico em contabilidade formado pelo Colégio Municipal Rui Barbosa. E já até esqueci o que é contabilidade, mas sou, por incrível que pareça. Eu não posso discutir com você, porque as pessoas querem ficar nesta liberdade de legislar sobre o que não conhecem. Né, Carlinhos? Eu tenho uma pena de você, advogado, policial, bota um negócio na rede relacionado. Aí o pessoal vem em cima dizer que não, você não sabe de nada. 30 anos de Polícia Federal, não sabe de nada. Ah, bom, meu amigo, vai passar no concurso. Então, assim, as pessoas elas ficam e elas se arvoram porque elas sequer respeitam o saber do outro. Então, a consciência ela está ligada ao que você construiu, Ivete. Eu não posso discutir com você por posto de saúde da ogiva, ali da Gamboa. Eu não posso chegar lá e dizer, está tudo errado aqui, Ivete. Você tem 20 anos de posto de saúde, você é médica ali há 20 anos. É o seu saber. É a sua consciência sobre aquilo. Aí ele vai perguntando lá na seguinte, o homem tem o direito de colocar entraves na liberdade de consciência, que é o que a gente mais vê, exercício de cabrestar, porque mudar a maneira do outro refletir é meter no outro um cabresto. Vem aqui, ó. Pá, vem para cá.
É para cá que eu quero que você vá. Vou cabrestar você como se faz com o animal. Porque é exatamente isso que a gente quer. E quando nós sentamos para fazer uma discussão sobre diferenças de ideias e de pensamentos, de fato, ninguém quer discutir as diferenças de ideias. Nós estamos procurando um jeito de colocar a nossa ideia para se sobrepor à do outro. Vem aqui, Lúcia, vamos conversar. Renato, o outro Renato lá atrás. Renato, vem aqui, vamos conversar. Tá bom, mas conversa. Eu começo a falar, e o Renato argumenta de uma outra maneira, eu falo assim, pois é, Renato, não tem jeito. Com você não tem jeito, porque você sabe de tudo. Quando, de fato, quem pensa que sabe de tudo, é você que fala para ele, querendo reverter o ponto de vista do outro. Você fala assim, ainda enfia aquela, você é um cabeça dura. Porque, na verdade, sempre o outro é um cabeça dura, né? Nunca sou eu aquele que emite o conceito que sou cabeça dura. É por essas e outras que hoje fiz a grande opção de ficar igual a rainha dos baixinhos, a Xuxa, que canta de hoje em diante, só quero boas notícias, só quero boas notícias. Não vou ficar ouvindo lamentação que eu não posso servir, porque tem gente que está ali só para tentar mudar a sua maneira de enxergar o mundo. E nós estamos indo, gente. Perturba não, vamos deixar a liberdade para que as pessoas sigam. Até um porquê. Porque assim como você é livre para você agir, você não é livre para as reações daquilo que você fizer. E se der errado, é você que paga. Sigamos adiante. Vamos em frente. Aí ele diz assim, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis em relação de homem para homem, Deus usa as leis que são as naturais, ligadas à evolução. Então, as leis humanas, como falamos inicialmente, elas são as responsáveis por julgar os nossos atos de inconsciência ou os nossos atos de inconsciência equivocada. São elas quem vão responder. E a lei divina, que está relacionada com regras que não se mudam nunca, elas fazem o elemento em relação à mente da gente. Se você fizer errado, eu me lembro quando eu era menino, a mamãe tinha uma pedagogia ótima para ensinar a gente a não usar entorpecente, as drogas, né? Garoto, em Cabo Frio, ela sempre dizia, essa praia é uma universidade de fazer malandro. Eu falava, mamãe, isso aqui é uma faculdade de fazer malandro, essa Praia do Forte. E é verdade, né? Porque o que já se formou de malandro naquela Praia do Forte não é mole. E a pedagogia era simples. Ela dizia assim, se algum dia acontecer um negócio errado junto a você, se você não for responsável, eu roubo um banco, eu vendo a casa, eu vou procurar recursos para resolver. Mas se você estiver errado, não fala mamãe. Então, quando a gente era menino, com 15, 16 anos, cada vez que aparecia um baseado perto da gente, para fazer um negócio, e estou falando lá do século XIX, né, Carlinhos? Daquele período que aparecia a gente com 15 anos, aparecia uma maconhazinha, uma cocaína perto, eu só lembrava assim, gente, se eu errar e der zebra, eu entro na delegacia e jogo a chave fora. Então, porque ela não vai fazer. E não fazia. Ela me chamava para minha coisa. Meu amigo, eu não vou me envolver com você fazendo as coisas erradas. E o amor? Essa é a dinâmica de consciência dela. Ela exerce a consciência dela, sim. Mas você não ama seu filho? Amo. Mas eu não posso viver a vida do meu filho. Eu não posso ficar no meu lar. O que será que meu filho está fazendo? Ela bate na cama e dorme. Como as mães ficam. O que será que ele está fazendo? Bote as regras. Bote sua consciência. É assim. Eu te ensinei isso. Se for diferente, responda. Né? E engraçado quando os filhos se equivocam das mães que os vitimizam, coitado.
É um garoto bom, foi pego com 200 gramas de cocaína, mas ele é um garoto bom, ele é um amigo excelente, mas foi pego com 200 gramas de cocaína, ele é um traficante, não é nem de usuário, porque se ele usar isso, ele morreu. Então não dá para você ficar, mas ele é bom, ele é uma família. Ele pergunta para o Escadinha, para a avó do Escadinha. Você se lembra do Escadinha? José Carlos dos Reis Ensina, o maior traficante que teve nesse país, pergunta para a avó do Escadinha como é que é o Escadinha. E vai dizer, Zé Carlos, deve ter nome do seu pai, né, Carlinhos? Zé Carlos é um garoto de ouro. Zé Carlos, desde pequeno, é pegado comigo. Pois é, movimento narcotráfico do Rio inteiro. Mas pergunta para uma avó como é que é o menino, ela vai dizer que é ótimo. E aí é a consciência de cada um. Na minha casa, a dinâmica foi, se errar, fica lá. Não conte comigo, não conte com dinheiro, e você vai responder com o advogado, com aquele defensor público, porque nem dinheiro para isso nós temos. E aí, nunca fumei um baseado na minha vida, um cigarro de maconha, não porque eu seja espírita e evoluído, é porque eu me pelava de medo. Curiosidade eu tinha, mas me pelava de medo de fazer uma bobagem, gente, porque eu falava, gente, eu vou ficar preso lá, Luiz Fernando. E não tinha Pix na época para pedir, bota um Pix para mim aí para eu sair, não tinha. Então a gente não fazia porque a consciência maternal pisava no pescoço da gente e forjava em nós uma consciência no peito e na raça. Tinha esse negócio de evolução, não. Aí os espíritos seguem, mas o que acontecerá se nós criarmos embaraços, entraves à liberdade de consciência? E se nós começarmos a tirar do outro ou acreditar que nós temos o direito de cercear o exercício de pensamento alheio? Gente, parece que os espíritos escreveram isso para responder a gente hoje de manhã, né? A dúvida da manhã. O que vai acontecer com a sociedade se nós nos arvorarmos do direito de cercearmos a liberdade do outro de pensar diferente de mim? Não estou nem dizendo que o outro está pensando certo ou está pensando errado. Eu estou dizendo que o outro está pensando diferente de mim. Porque se eu disser que o outro está pensando errado, eu me arvoro de um pensamento de certeza. E, gente, as certezas da vida da gente, de 2 em 2 anos, elas mudam. Às vezes, de 6 em 6 meses, elas mudam. Então, o que é certo hoje, na sua dinâmica de reflexão, só de manhã já não é mais nada. Quantas vezes nós mudamos ideias? Mudamos certezas absolutas. Tinha um ministro, Antônio Rogério Magri, eu tenho uma memória razoável, eu lembro das coisas e ele dizia assim, isto é imexível. Lembra, Renato? Era do PDT, o Magri. Isto é imexível. Nem existia. Neologismo, inventou a palavra lá e eu já usei imexível um monte de vezes. Estou nem aí. Se o ministro falou, o que eu não vou falar? Né? Eu meto meu imexível ali, não estou nem aí. Constranger os homens a agir de maneira diversa da sua forma de pensar é fazê-los hipócritas. Por quê? Quando você cerceia o pensamento alheio, quando você quer criar uma interferência no pensamento alheio e tirar dele a liberdade de ser diferente de você, muitas vezes ele não está com vontade de discutir. Ou então ele é inferior a você numa questão profissional. Ou então ele é inferior a você numa questão familiar. É um avô que pensa diferente de você. Aí então o que você faz? Você começa a se comportar de maneira hipócrita em frente à pessoa e por fora você pensa diferente. Ainda zomba, ainda ri. É por essas e outras que falar a verdade e ouvir a verdade são elementos muito difíceis. Falar a verdade, pelo menos a verdade em relação a você, não a verdade em relação ao outro. Dizer para uma pessoa assim, Marcelo, é meu aniversário
sábado. Queria muito que você fosse. E eu dizia para a pessoa assim, cara, eu gosto muito de você, Rosália, mas sábado eu estou na minha rede, na Barra do Sano, e eu só não subo para aquela Barra do Sano em caso de óbito. Te confesso que se você desencarnar, eu vou. Mas para o seu aniversário eu não vou, não. Cruzes, Marcelo, credo, mas... Gente, eu estou dizendo para você que eu não estou com vontade de abrir mão, mas você está sendo egoísta e você está sendo orgulhoso em dizer que o seu evento é imperdível, que eu preciso ir comer o risole, ainda mais se for em pizzaria, que cada um paga o seu, aí que eu não vou mesmo, porque essa cafonice de aniversário de pizzaria, que cada um paga o seu, eu estou sentindo falta de um bolo, gente, azul, com glacê de limão, com recheio de ameixa, com coco e nozes, daquele que você corta assim, uns 2 dedos, cachorro quente com milho, é aquilo ali, mas você come até desencarnar e não tira 1 centavo do bolso. Hoje vai ser lá no tal lugar, cada um paga o seu. Já não vou, porque eu não tenho dinheiro, não estou com vontade, não é o dia de eu sair, porque eu ainda sou daquele tempo do dia de sair, da roupa de vestir, tem roupa de ir pro centro, tem roupa para trabalhar, tem roupa aí, tem roupa, a gente ainda sou dessa época, 54 anos, a gente vive assim. Me dá licença se você usa sua roupa linda o dia inteiro, Luiz Fernando. Luiz Fernando veio paisano com uma camisa do Flamengo amarela, horrorosa, então tá ali. Então, assim, as pessoas, elas estão... Aí eu falo, mas Marcelo, aí o que você tem que dizer para o outro ficar feliz? Hipócrita. Ah, fulano, nesse dia... Aí você conta uma história que 2 meses depois você esquece da história que você contou. Aí o outro descobre. Aí você começa a ser visto como a pessoa que fala para agradar. E em período de rede social, pior ainda. Porque você diz que não pode, porque estava com infiltração no pé para fazer de dor. No dia seguinte está lá, Lúcia jogando dentro d'água, tomando banho, né, comendo seu churrasquinho, fala, nossa, Lúcia, eu quero médico, a infiltração ficou boa muito rápido. Então você não. Então, as pessoas, os espíritos dizem, quando você quer cercear o pensamento alheio, você estimula o outro a hipocrisia. Porque ele fala para te agradar. Ele fala para ficar legal na fotografia. Ele fala para ser uma pessoa que você acredita que mentalize, que pense como você. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que pensa diferente de nós? Isso, respondem os espíritos, é falta de caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Isso se aplica muito em termos de religião, intolerância religiosa. Pode sentar aqui, porque já está na hora, mas eu vou passar. Não, tudo bem, eu vou te dar essa liberdade de sentar aqui. Então, assim, aplica-se muito às questões ligadas ao elemento de religião. Se aquela religião recebe recursos dos fiéis, isso é problema deles, não é seu. Mas todo mundo vai para isso, é um absurdo. Isso é falsos profetas. Daquela maneira, a religião deles vigora. E as pessoas querem fazer aquilo. Elas querem pegar o seu apartamento e dar para a igreja. Que problema é esse seu? Mas você, menina, mas você... E a gente usa a nossa religião, ou a nossa falta de religião, como elemento para cercear o direito inalienável do outro em expressar o seu exercício de fé. Uma ocasião eu assisti o Divaldo em uma das palestras, no tempo, né, Leandro, da fita cassete, nossa, 1900 Guaraná de rolha, que a gente usava aquela tecnologia da caneta Bic para desenrolar a fita, né? Ah, desenrolou a fita, e cortou, durex, todo mundo era cirurgião naquela época, né? Quem nunca emendou uma fita cassete, que atire a primeira
pedra. O Divaldo vai dizer o seguinte: uma ocasião estava ele com os companheiros indo fazer uma palestra em um lugar, quando ele passa em frente à igreja, uma igreja enorme, e escuta o ai, ai, ai que vinha lá de dentro. Era bateria, era música, era coisa alta. Aí ele olha para aquilo ali e emite um pensamento preconceituoso e comenta. Mas você veja que alvoroço, que exagero, que, né, para que isso tudo? O espírito que o orienta, Joana de Ângeles, uma freira, numa das suas das várias encarnações, exerceu esta função. Diz assim: meu filho, vou te falar uma coisa. Sabe que pessoas são aquelas ali dentro? São dependentes químicos, são pessoas viciadas, são ladrões, são assassinos que precisam daquele exercício e daquela prática para serem cerceados a não seguir com a violência. Cada um faz do jeito que quer. Enquanto você os critica, eles estão fazendo o serviço deles, que é tirar pessoas das ruas, que é tirar pessoas sob o medo do inferno, sob o medo do que quer que seja, do equívoco, do erro. Né? E aí você fala assim: mas não precisa disso. Olha a consciência, não precisa para você. Para o outro precisa. Jesus para o centurião, quando chega e diz assim: Senhor, o meu servo está enfermo de morte, cura-o. O mestre se levanta e o Cristo diz, e o centurião diz: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada. Diga uma palavra daqui, que eu sei que ele ficará legal lá, ficará curado lá. E o mestre diz: nunca vi fé igual a sua em toda Israel. E fala, e o cara se cura. Com o cego em Siloé, Jesus se agacha, pega areia na mão, cospe na areia, faz uma massa, vai no olho do cego e passa, para que o cego tivesse restabelecido a visão. Por que a diferença? Não está relacionada à força do Cristo. Está relacionada à consciência de quem recebe. Se Jesus, que é Jesus, respeita a consciência de cada um, por que eu não vou respeitar? Por que eu vou dizer que está errado? Por que eu vou dizer não, não é assim? Se Jesus, para o cego de Siloé, mandinga, faz uma pastinha com cuspe, né? Já imaginou chegar no trabalhador de Jesus e dizer assim: estou com um problema nas costas, espera aí, areiazinha ali fora, Luiz Fernando, cospe aqui, que Luiz Fernando é um espírito mais evoluído do centro. Cospe aqui, Luiz Fernando. Ó, pastinha da corimba, hein? Pá! Não, que é isso? Isso não existe, isso é antidoutrinário. É para nós. Para o Cristo, era assim que funcionava. Não concorda? Não concorda não, Olívia? Não olha para o relógio não, que eu fico nervoso. Não concorda? Não, não olha para o relógio. Não concorda? Desdobra e vai ao plano espiritual e bate boca com Jesus, porque ele fazia assim. Então, este exercício precisa ser... Eu vou avançar, porque eu já estou sentindo uma energia... Tá, pesada, acaba, eu já estou pegando essa energia aqui. E aí a gente vai vendo este exercício de experimentar a liberdade. Todo mundo, os espíritos dizem assim: gente, deixa cada um viver como quer e acredita e sabe. Mas, Marcelo, o mundo vai ficar uma bagunça. Olha, se a maneira que você vive e imagina e pensa ser o mundo se tornar algo que vai agredir o outro, a justiça o alcança. Bote na lei. E a lei, então, nos leva e nos chama a realinhar os nossos pensamentos e as nossas ideias. Não adianta. E o outro fica assim: eu estou te falando isso porque eu quero o seu bem. Parece que você quer mais o bem dele do que ele próprio. Igual a mamãe, quando olha para mim e fala assim: Marcelo, tão bonito você, meu filho. É, mamãe, o que vem em seguida? Você precisa emagrecer. Né? Porque é um mantra. Ela me vê e fala: você precisa emagrecer. Eu falo: é, mamãe, eu também sei. Sei até quantos quilos
30. Aí ela vai falar assim, mamãe, mas entre precisar e saber como. Porque eu estou naquela fase de metabolismo que a água me engorda, pura. Eu tomo um copo d'água, ganho 200 gramas. É impressionante. Então, é uma fase, sei lá o que é. Aí começam a vir as regras. Procura um médico, faz os exames. Eu vou, faço um monte de exame, não tem nada. Se não tem nada, eu digo, é encosto. Ou é de outra vida. Porque aí você já começa a sofrer. Porque o outro começa a dizer como tem que ser. E o que isso faz às pessoas? As pessoas não estão suportando lidar com outras pessoas. Porque cada hora que você chega perto de um, ele tem regras de vida maravilhosas para te dar. E aí você vai ficando enjoado. Porque, mas você não gosta de ouvir? Porque as pessoas são muito irresponsáveis em falar, Livinha. Livinha, né? São muito irresponsáveis em falar. Elas soltam a sua liberdade sem avaliar o quanto isso exerce no outro que escuta o estrago, a bomba, que bate no outro como uma explosão. E isso é complexo, como todas as doutrinas. É a última, por favor, seja maior do que o horário. Tem que ser maior do que, seja maior do que o horário, por favor. Como todas as doutrinas, tem a pretensão de ser a única expressão de verdade. Por que sinais podemos reconhecer o que tem o direito de se apresentar desta forma? E aí, se você for olhar a religião, você tem 55 mil religiões. O cristianismo, ele mesmo é seccionado em 500. O movimento espírita é uma compreensão do cristianismo. Por mais que a gente leia e fale e diga que ele surgiu em 1857 com o Livro dos Espíritos, com a orientação dos Espíritos, mas todas as orientações que os Espíritos ofereceram é sobre o Cristo. Então, o Espiritismo é uma maneira de enxergar o cristianismo, que a gente diz que é a correta, porque também, né, a gente puxa a brasa para a nossa sardinha, porque o negócio é esse. Eu acredito que isso me responda hoje. Não sei se me responderá amanhã. Acredito até que me responderá amanhã, mas hoje me dá todas as respostas. Aí, olha a resposta que o mundo espiritual dá. Essa será a que produza mais homens bons e menos hipócritas. Isso quer dizer que pratiquem a lei ligada ao amor, à caridade, da sua maneira mais ampla. A boa religião é a que muda a pessoa para uma pessoa do bem. Há pessoas que acharam essa perspectiva de amor e de pureza nas suas relações em outra religião. Aí, pessoas falam assim, naquela arrogância, porque o espírita tem hora que é raça arrogante, né? Eles dizem assim, a Madre Teresa de Calcutá, espírita, não era não. Ela descobriu o seu exercício de fé vivendo a experiência católica. O catolicismo, na sua asepsia, na sua forma original, como ela compreendia, mudou aquela mulher. Mas você quer... Não, essa é nossa. Houve um acidente de percurso, ela reencarnou lá na Albânia, mas isso é espírita. Porque a gente precisa dizer que as pessoas legais são espíritas. Eu fico com pena da gente que não é legal, porque se a gente está aqui e não faz o que aquela senhora fez, vergando o catolicismo lá na Índia, por que eu não faço 5% que aquela mulher, né? Então, quando você pega aquela pessoa e joga no seu exercício de fé, você está dizendo que não é ela que é boa, né? Que é a religião que a gente acha, não, isso aquilo ali é espírita reencarnado, ela estava lá na codificação antes de renascer, nós vamos jogar a pessoa para esse movimento. E não, ela viveu ali e exercitou a fé e se tornou uma pessoa bacana, boa,
uma referência, como tantas outras pessoas, inclusive pessoas que não acreditam definitivamente, pelo menos por consciência nessa encarnação, dizem acreditar em nada. Foram com as suas consciências. Só que eu preciso dessa âncora espírita. Não sei você, mas eu preciso estar ancorado aqui para me recordar diariamente sobre o exercício de ampliar a consciência para que eu vivencie uma liberdade ampla. Vontade de continuar o livro, mas eu não vou poder, né? Que Jesus nos guarde, nos abençoe, porque daqui a pouquinho de janeiro liga. Está em casa, acamada, com né, a perninha para cima, a perna deve estar igual um inhame, que ela tomou uma queda hoje, que inhame gigantesco, né? Está lá, daqui a pouco ela liga. Gente, manda esse rapaz parar de falar, e olha que ele é gago, já pensou assim. A questão da consciência é uma coisa muito interessante, né? Porque nós somos responsáveis e a gente às vezes esquece que cada um está num tempo. A gente já engatinhou e hoje a gente quer que as crianças já acelerem o passo, né? Quantas e quantas encarnações nós estamos aqui tentando, né? Então é isso. Eu falei mais cedo sobre estudo, esqueci de dar esse recado aqui. O Centro Espírita Amor e Caridade, que funciona ali na Rua Meira Júnior, número 90, vai iniciar no dia 7 de agosto estudo do Evangelho Rede Vivo presencial. É um estudo quinzenal. A inscrição pelo WhatsApp 22 2040 8183, e eles fazem o convite, venham estudar conosco. Então, estudo do Evangelho Rede Vivo presencial no Centro Espírita Amor e Caridade, a iniciar no dia 7 de agosto. Lembrando a todos que durante a prece, que após a prece, a gente, né, se mantenha em mentalização, em calma, em oração interna, enquanto o passe vai acontecendo, para que todos e todas sejamos mais e melhor beneficiados. A gente vai pedir a Marcelo para fazer a prece e, desde já, desejamos uma boa noite a todos e a todas. Recordando aos companheiros que ficam por aqui aguardando a hora, vamos rogar aos irmãos, não acessem os seus celulares, não acessem suas redes sociais enquanto estiverem aqui dentro. Por quê? Por quê? Os espíritos nos falam que antes de nós, que a casa espírita ela tem um halo de proteção, ela tem uma aura de proteção externa. E quando você entra no ambiente espírita, você chega num espaço higienizado, num espaço que é o momento que você vai viver isso daqui. Quando você, nesse momento que você fica sentadinho, aguardando a hora de entrar, conecta ao seu celular, você começa a puxar lá de fora instruções para esse salão, que vem sob forma de agressão, de pornografia, que vem sob forma de violência, que vem sobre assuntos que não são ligados a esse momento. Pedimos, inclusive, que nem saiam para acessar ali fora, porque é a mesma coisa. Quando você acessa isso, você gera um hálito que infecta o ambiente. Então, através do nosso WhatsApp, você acessa uma informação e a sua mente mancha o ambiente com essa informação. E, normalmente, as pessoas dão acesso, dão cutuco o do lado e mostra. E, de repente, nós saímos daqui de dentro e estamos conectados lá fora. Já é uma luta nós nos desprendermos disso lá fora. Façam uma gentileza a vocês e gentis com os outros que aqui vieram receber o passe. Deixem seus celulares desligados. Aprendam a se conectar com o ambiente espiritual. É uma falta de educação, uma falta de educação física e uma falta de educação espiritual nós não respeitarmos este ambiente por 20 minutos, que é o tempo
que leva o serviço. Então, por favor, desliguem os seus aparelhos de celular, larguem ele na bolsa, porque as sombras, aqueles obsessores que cada um da gente leva acompanhando a gente, estão procurando um jeito de tirar a gente aqui de dentro. E se eles não entram, Livinha, a tecnologia leva a gente lá para fora. Então, usufruam esse momento, aproveitem esse momento, orem, vibrem para o serviço, vibrem por aquela pessoa que entra, para que ela receba enquanto você não recebeu. Faça esse exercício, é um passe. Essa transfusão de energia que vai ser feita e que não é exclusiva do médium que aplica. Mas quem fica aqui tem obrigação de gerar essa faixa de vibração. E aí, por favor, nesses 20 minutos finais, não acesse, não é nem evite, é não use, não acesse, esqueça, ajude o mundo espiritual a agir, fazer a asepsia deste ambiente. Começa o passo, todo mundo tira o seu celular e diminui a luz, né? Para não chamar muita atenção, mas psiquicamente já lameou o ambiente espiritual que os benfeitores estão aqui pelejando para equilibrar. Vamos orar. Agradecer a Jesus de Nazaré, nosso amigo invisível. Agradecer a Falange de Bezerra de Menezes, mentor desta casa, que nos visita, que anda por nosso meio, que acessa cada um de nós. É a sua hora, é a hora de cada um dos companheiros fazer a sua interligação psíquica, emocional, de saúde com o mundo invisível. Não jogue este momento fora. Este momento é maravilhoso. Este momento é único. Senhor Jesus, aqui em teu nome, achamo-nos entre amigos, rogando as falanges benditas que chegam do mundo maior e que abraçam a cada um dos companheiros, a irmãos desencarnados, a familiares desencarnados que chegam aqui e abraçam aos seus filhos, às suas mulheres, às suas mães, aos seus maridos, aos seus amigos. Esta hora de sentir que eles vivem, que eles seguem vivendo e que eles andam entre nós. Nós agradecemos aos amigos que nos guardam e que nos orientam e pedimos a eles que nos auxiliem no serviço que ora iremos realizar. Guarda-nos, Senhor, abençoa-nos e fique conosco hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Deus.